Bom dia, eu sou o professor Cleiton Marinho e ajudo mulheres com mais de 50 anos a recuperarem a vitalidade que tinham 20 anos atrás. Seja bem-vinda, na verdade, à série de lives de aquecimento para a segunda edição da minissérie Vitalidade 50+, onde você vai descobrir como recuperar a vitalidade que você tinha 20 anos atrás. E qual o tema da live de hoje, professor? Sobre o que você vai falar? Vou falar sobre, olha o tema da live, o que o emagrecimento tem a ver com a sua vitalidade. Será que tem alguma coisa a ver, gente? Ou não? Tanto faz. Falar sobre um dos temas, um dos temas mais procurados por aqui, o tal emagrecimento. Professor, quero emagrecer, o que eu faço? Professor, depois da quarentena eu engordei muito, o que eu faço? E aí? O que você faz? Então, antes de mais nada, eu quero que você saiba que eu não prezo pelo emagrecimento milagroso, fácil, rápido e de qualquer forma. Afinal, isso não funciona como uma estratégia para ter vitalidade, entende? Não é do dia para a noite que você vai emagrecer. Tu tem quantos anos? 50, 55, 60, 65, 70? Independentemente de qual for a sua idade, tu tem que entender que tu não ganhou peso, tu não engordou do dia para a noite. Muitas vezes foi a vida toda. Perdia um pouco de peso, ganhava, perdia um pouco de peso, ganhava, às vezes você passa por um efeito sanfona, enfim. Eu quero que você entenda que você não ganhou o peso que você tem hoje da noite pro dia. Demorou, demanda tempo isso, né? Não é do dia para, não é? Eu acordei com sobrepeso, não é assim. Então, para perder também não é assim, requer tempo, requer esforço. E também é importante te falar que emagrecer é diferente de perder peso. Você precisa entender essa diferença, é importante. Ah, professor, então o que é emagrecer? Emagrecer é diminuir o seu percentual de gordura. Geralmente você pode fazer uma avaliação física com um profissional capacitado. Professor, quem faz avaliação física? É um profissional de educação física igual eu, uma nutricionista também faz avaliação física. E essa avaliação física é feita com um aparelhinho chamado adipômetro, que é um aparelhinho que você vai em algumas pregas, em alguns pontos do corpo, coloca ele para ver quantos milímetros tem naquela região, você joga num programa e esse programa vai calcular o seu percentual de gordura. Ou pode ser feito também por uma balança de bioimpedância. Então são duas formas que pode ser avaliado o percentual de gordura. Então emagrecer é diminuir esse percentual de gordura, diminuir circunferência de cintura, do abdômen. E perder peso é algo que você vê na balança. A balança consegue te mostrar isso. Ou seja, você diminui seu peso, mas sem avaliação física não tem como você saber o que você perdeu. Se era gordura, se era massa muscular, não tem. Então dependendo de como foi a sua dieta, o exercício que você fez, tu perde muita massa muscular, às vezes prejudica a tua saúde, tem risco de tu diminuir a densidade mineral óssea, que tu pode ter uma osteopenia, osteoporose, e perde gordura também, mas tu perde tudo. Então isso não quer dizer, eu emagreci. Não, tu perdeu peso, é diferente. Professor, mas emagrecer e perder peso, a gente consegue falar que a pessoa emagreceu quando a gente tem dados e fala, ela diminuiu o percentual de gordura. Então isso são detalhes importantes para você entender. E talvez pessoas que emagrecem de forma muito rápida, talvez tenham perdido muita massa muscular, e eu preciso te falar que isso não é saudável para você. Isso compromete a sua vitalidade. Você já viu alguém que emagreceu muito rápido e tu vê aquela pessoa, ela te passa a ideia de uma pessoa que está doente, que está triste, fica com muita mesmo flacidez. Então, se ela emagreceu fazendo só exercício aeróbio, é nítido que essa pessoa não tem força, não tem vitalidade, não tem energia para fazer as coisas do dia a dia. Então, existe a maneira certa de fazer isso. Não é de qualquer maneira, entende? E quem faz isso geralmente fica muito mais fraca. E, gente, quando eu falo de emagrecimento, eu preciso falar o que não é o que eu proponho para vocês. O que não é um emagrecimento de uma forma que vai te dar vitalidade. Preciso deixar muito claro que eu não estou falando sobre emagrecimento rápido em 1 ou 2 semanas, em 1 mês. Em 1 mês, se você fizer tudo certinho, você vai emagrecer? Vai. Você vai emagrecer 15 a 20 quilos? Pouquíssimo provável. Além disso, não ser saudável não é sustentável.
Quer ver? Antes de entrar na live eu coloquei no Google, né? Fui lá no Google, emagrecer rápido. O que mais tem é propaganda. Emagreça 20 quilos em um mês. Emagreça 15 quilos em um mês. Shake revolucionário que vai pananã. Gente, isso acontece? Acontece. Tu pode falar, professor, mas a minha amiga emagreceu 15 quilos em um mês. E depois, quantos quilos que ela ganhou? E depois, como é que ficou a saúde dela? Então a chance é que pessoas que passam por isso, depois de algum tempo, ganham peso de novo e até mais. Aí o que acontece? Acontece o efeito sanfona, que é quando você perde peso de uma forma muito drástica, aí você perde saúde por conta dessa forma drástica que você perdeu peso, e depois de uns meses você ganha tudo que você perdeu. Você por acaso já viu alguma propaganda falando isso? Perca 20 quilos em um mês? Já viu? É o que mais aparece, é o que mais eu vejo. Porque muitas vezes eu já vi pessoas que vendem shakes, chás, falando isso. Mas agora, entre nós, tu acha que uma pessoa que vende esses produtos milagrosos, elas estudam? Elas estudam para saber tudo sobre esse produto milagroso? Será que esse produto faz bem ou não? Ou é mais marketing do que qualidade? Gente, se tem um monte de comida, Professor, o que eu preciso fazer para emagrecer? Comer. Parar de comer coisas que fazem mal, começar a comer coisas que fazem bem. Ah, professor, eu preciso de um nutricionista. Se tu conseguir ir no nutricionista, ótimo. E agora, falando sobre essas propagandas aí absurdas. Elas falam a verdade em partes, né? Como assim? Eles não te falam que você ganha todo o peso de volta. E até mais. Perca 15 quilos e ganhe 17 no mês seguinte. Como deveria ser essa propaganda? Então vamos lá. Cleiton Sincero, como deveria ser a propaganda que aparece? Perca 20 quilos em um mês e ganhe 24 no mês seguinte. Essa deveria ser a propaganda. Essa deveria ser a propaganda de verdade. Porque, gente, é impossível você se sustentar. Teve até alguém que falou que perder peso é fácil, o difícil é permanecer. Então, é verdade. Por isso que a gente precisa de algo sustentável. E eu sei que é engraçado que eu falei, perca 20 quilos e ganhe 24. É engraçado, mas é a verdade. É aquela questão, a gente tem que rir para não chorar dessas coisas. Porque é cada coisa absurda que a internet mostra pra gente, e às vezes uma pessoa que está desesperada, querendo emagrecer, vê isso e acredita. Então, até respondendo a pergunta, que é o título do tema de hoje, emagrecer é sinônimo de vitalidade? Depende. Se a gente estiver falando de um emagrecimento sustentável, que seja algo planejado, que você faça e você vai se sentindo cada dia melhor, gente, perfeito, ótimo. Agora, se a gente está falando de algo igual dessa propaganda, emagreça 20 quilos em um mês, não. Isso é o contrário de vitalidade. Então, emagrecimento é sinônimo de vitalidade quando você faz o processo da forma que tem que ser feito. Aí sim. Então vamos lá. Existem alguns índices que são importantes para vocês saberem, professor, como é que eu sei se eu estou acima do peso, se eu não estou? Primeiramente, muitas pessoas já viveram a vida toda com um peso específico. Quando vocês aumentam o peso, vocês percebem pela roupa, pelo espelho, vocês veem a autoestima não fica boa. Então isso vocês percebem. Mas existem alguns índices, alguns parâmetros que são usados para grandes populações que não precisam de uma avaliação física de um nutricionista. Se você conseguir, ótimo. Mas para pessoas que não vão nutricionista, não vão fazer essa avaliação, eu vou ensinar uma forma que você pode utilizar na sua casa. Você precisa de uma fita métrica. Uma você precisa de uma fita métrica, na outra você precisa de uma balança, pode ir numa farmácia. Então o índice que ele é utilizado mundialmente para avaliar o excesso de gordura corporal é o chamado IMC. Então o IMC ele é utilizado para grandes populações. Para uma pessoa que treina, que tem muito músculo, serve? Não serve de nada o IMC para uma pessoa que treina, que tem tem um grande nível de massa muscular, não serve. Mas para pessoas que são sedentárias, que não fazem exercício, é utilizado. Então a Organização Pan-Americana de Saúde, em 2004, ela utiliza a seguinte classificação do IMC. O IMC entre 28 e 30 se encontra com sobrepeso, abaixo de 28, peso normal, e acima de 30 a pessoa já é considerada obesa. Então como que você pode calcular o seu IMC agora na sua casa? Você pode pegar uma calculadora
de fazer esse cálculo, ou você pode ir na internet colocar calculadora IMC. O que você precisa saber? Você precisa saber do seu peso e você precisa saber da sua altura. Você sabendo esses dois pontos, você consegue calcular seu IMC. A conta do IMC, para quem vai fazer aí, pega o calculador e faz, mas não sai da live para pegar a calculadora do celular, senão tu não vai escutar eu falando e não vai conseguir fazer. Então, se tu tiver uma calculadora do lado, pega ela e faz. Tu vai pegar teu peso, ok? E vai dividir pela sua altura ao quadrado. Por exemplo, eu vou usar o exemplo aqui, Maria. Maria pesa 80 quilos e tem 1,60 m, tá bom? Maria pesa 80 quilos e tem 1,60 m. Então você vai multiplicar 1,60 m vezes 1,60 m, que é 1,60 ao quadrado, tu multiplica um pelo outro, que vai dar 2,56. Então você vai dividir 80 quilos que Maria pesa por 2,56. E aí, dividiu, gente, é só pegar uma calculadora que é muito fácil. Dividiu, deu 31,25, que equivale a um IMC acima de 30. Lembra que eu falei? Passou de 30 é considerado obesidade. Então, se passou de 30, aqui a Maria, no exemplo que eu dei, é considerada uma pessoa obesa. Então, se ela está obesa, ela precisa o quanto antes emagrecer, por uma questão de saúde. Porque quando a gente fala de obesidade, eu não estou falando só de estética. Estética, para mim, para você, com certeza faz diferença, eu entendo perfeitamente. Mas eu olho muito mais o lado da saúde, da vitalidade. Então, quando a gente fala de obesidade é considerada uma doença, porque ela aumenta o risco de inúmeras coisas. Então, nesse exemplo que eu dei, ela precisa emagrecer. Porém, ela precisa emagrecer da maneira certa, não é? Aqui foi esse exemplo. Outro preditor, vou falar de outra coisa agora. A circunferência de abdômen. O que é a circunferência de abdômen? Você precisa de uma fita métrica, tu vai passar essa fita no seu abdômen, que é em cima do seu umbigo, o ponto exatamente em cima. O que é circunferência de abdômen? A circunferência de abdômen é um bom preditor para mulheres com mais de 50 anos e aponta que mulheres com mais de 88 centímetros de circunferência de abdômen têm um alto risco de desenvolver algum problema cardiovascular. Então, o emagrecimento para uma mulher que tem mais de 88 centímetros de circunferência de abdômen é algo fundamental para ela ter mais saúde e diminuir o risco de um problema cardiovascular. Então, quer dizer que uma mulher que tem mais de 88 centímetros, ela vai ter algum problema cardiovascular? Não quer dizer isso, não é que ela vai ter, mas ela tem um risco aumentado. Vou explicar para vocês, calma que eu vou explicar. Quando você tem essa medida superior a 88 centímetros, você tem um risco maior de ter algo no coração. Quando você consegue reduzir abaixo de 88, você tem um risco médio, e abaixo de 80 centímetros, você reduz esse risco de forma drástica. Vamos lá. O que quer dizer, professor? Ter um risco aumentado, ter um risco diminuído? Vou usar um exemplo de um senhor que eu vi ontem, eu passei, e eu vi esse senhor correndo no meio da rua. Tinha duas faixas, ele estava correndo no meio das duas faixas. Aí eu até brinquei, ele reduz o risco de morte por exercício, mas ele aumenta o risco de morte por atropelamento. Será que adianta? O que aconteceu? Quando uma pessoa está caminhando na rua, está fazendo uma corrida na rua, fazendo uma atividade na rua, existe a calçada e existe a rua. Se ela faz um exercício no meio da rua, gente, é no meio, não estou falando na lateral da rua, é no meio. Tem a faixa do meio, ele estava correndo no meio. Passa um carro aqui, outro aqui, ele corre no meio. Quando ele faz o exercício no meio da rua, o que acontece? Ele tem um risco maior de ser atropelado. Concorda? Ele está no meio da rua, ele tem um risco maior de ser atropelado. Então, uma mulher... Agora, uma analogia. Então, uma mulher que tem mais de 88 centímetros, eu vou até me afastar para mostrar para vocês onde é essa medida, para explicar. Mas meu microfone aqui tá uma maravilha. Então, estão me vendo? O pessoal do YouTube tá vendo só aqui para baixo, não tem problema. Umbigo, meu umbigo tá aqui. Umbigo. Essa medida, tu pega uma fita métrica, tá aqui? Não tá aqui. Não sei onde está minha fita métrica, mas enfim. Tu pega uma fita métrica e vai passar aqui, Aí tu vai medir. Opa, apareceu do nada aqui minha fita métrica. Obrigado. Fita métrica. Tá aqui.
Professor, como é que faz a circunferência de abdômen? Pego aqui, pode fazer sozinho ou pedir para alguém fazer. Tá aqui um, e aqui eu vou medir. Ó, vou passar, não pode ficar aqui para baixo, aqui para cima, não. Tem que ser reto. Tem que ser aqui, ó, gente, reto com o umbigo. Que essa é a circunferência de abdômen. A fita não pode estar dobrada, tem que estar retinho, ó. Tá aqui e aqui. Outra coisa, eu não posso estufar a barriga, tem que ser no final da expiração. Então, tá aqui a fita. Aí, aqui eu não tô vendo se tá certinho, eu não vou conseguir ver, mas é só para mostrar para vocês. Digamos que aqui, pronto. Aqui deu 90. Minha circunferência de cintura deu 90. Para homem o valor é um pouquinho mais alto. Então, fiz essa medida aqui. Digamos que uma mulher, eu fiz essa medida numa mulher. Ela tem 89 centímetros. Aí, essa mulher vai ter um risco aumentado de ter alguma doença no coração. Por quê? Porque o coração é mais sobrecarregado. Porque tu tem um índice maior de percentual de gordura, obviamente. E isso vai comprometer a saúde cardiovascular. Então, você tem um risco maior. Então, quem tem mais de 88 centímetros aumenta a chance de desenvolver alguma doença cardiovascular. Então aqui eu já mostrei como medir a circunferência de abdômen, tá bom? E é um padrão ouro. Cardiologistas usam isso para saber se a pessoa tem um alto, um médio ou um baixo risco de desenvolver alguma doença cardiovascular. E outro importante tema que eu preciso falar para vocês sobre isso. Várias seguidoras falam: professor, eu ganhei muito peso nessa quarentena. E, gente, é algo esperado, pois vocês reduziram de forma drástica o nível de atividade física, o nível de movimento de vocês. Vocês praticamente não estão saindo de casa, porque tem pessoas que são grupo de risco, tem pessoas que não querem se expor ao vírus, e tem algumas pessoas que continuam trabalhando, tem algumas pessoas que pararam de se exercitar de forma, sim, fazia isso e foi pro zero, não faz mais nada. E aí fica em casa o dia inteiro, aí fica mais ansiosa, mais estressada, aí vai comer mais, vai experimentar receita nova. Então, vocês ficam cada vez mais sedentários e cada vez ingerindo mais comida. E qual o resultado disso? O sobrepeso. Vocês vão engordar. Isso acontece. E muitas pessoas estão com problemas de autoestima, ficam mais depressiva e ficam muito incomodadas com essa situação. E eu entendo perfeitamente tudo isso. Ah, professor, você não entende, você não é mulher e tem mais de 50 anos. Não, de fato, eu não sou mulher e não tenho mais de 50 anos. Mas eu tenho várias alunas que passam por isso. Então eu entendo disso não por estar no lugar de vocês, mas por conviver com pessoas que passam por isso. Então, mesmo sabendo que a maioria das pessoas engordaram nessa quarentena, existem pessoas que foram pelo caminho contrário. Olha que legal. Tem pessoas que conseguiram um resultado extraordinário. Então eu vou te contar, e esse nome eu vou falar. Eu nem perguntei para elas se podia falar, mas é um resultado tão bom que eu tenho orgulho de falar. Essa história da Bernadette, que é uma aluna que entrou na turma 1 do programa de exercício. Ela tem diabetes, ela estava acima do peso e ela nunca tinha feito exercício na vida. E ela tomava 2 remédios, ela toma 2 remédios, né, para diabetes, para ter o controle. E quando ela entrou, ela falou: ó, professor, eu nunca fiz, isso é algo novo para mim. E eu falei: olha, Bernadette, tem tudo desenhado, tem o passo a passo do que você vai fazer. Tudo isso tem lá no programa que você vai entrar, que é meu programa de exercício. Eu passei tudo desenhado, da maneira mais fácil possível. E aí, o que aconteceu? Ela entrou, tirava algumas dúvidas no início, que é algo normal, eu ia falando para ela, ia sempre tentando estimular as alunas, sempre faço isso, estimulo as alunas do programa. E aí ela entrou e foi fazendo exercício, foi se sentindo mais disposta, com mais vitalidade. E ela sempre conseguiu ser assídua. Mesmo ela não gostando de alguns exercícios, ela nunca deixou de fazer. E ainda me falava: gostar desse tal exercício aqui, professor, eu não gosto muito não. Mas eu entendo que faz parte do processo, faz parte do programa de exercício e eu preciso fazer para eu conseguir ter os resultados que eu quero ter. Então eu faço porque eu quero ter os resultados. Ela falava sempre isso. E depois de 5 meses fazendo os exercícios, ela começou a se alimentar melhor. Assim que ela entrou no programa, ela começou a se alimentar melhor. Porque quando a gente muda um hábito, a gente tem o hábito de mudar outros hábitos juntos, para a gente ter mais resultado, mais benefício com isso. E assim, é muito legal. Então depois desses 5 meses, ela começou a entender o verdadeiro sentido de ter mais vitalidade.
e eu recebi uma notícia que ela tinha perdido mais de 8 quilos. Mais de 8 quilos. Gente, é muita coisa, é muita coisa. Ela tinha diminuído os remédios da diabetes, ela tomava 4 cápsulas do Glifage, que é o remédio para diabetes. Sabe quantos remédios que ela toma agora? Ela toma 1. Ela nunca teve a glicemia tão bem controlada igual agora. Nunca. Ela está se sentindo muito melhor, muito mais disposta, com muito mais vitalidade. E o resultado que ela teve assim, foi incrível, incrível, incrível. Então, gente, ela simplesmente pegou um período que ela não está saindo de casa por nada. Ela não sai de casa. Nesse período ela podia ficar com depressão, ela podia ficar mais ansiosa, ela podia ter engordado bastante, ela podia ter complicado o quadro de diabetes dela. E sabe o que ela fez? Ela fez isso. Ela perdeu 8 quilos, ela diminuiu o remédio de 4 para 1, de 4 cápsulas para 1 cápsula. Ela melhorou a vitalidade, ela aumentou a vitalidade, ela recuperou a vitalidade. Então, assim, enquanto a maioria das pessoas estão perdendo vitalidade, ganhando peso, engordando, a Bernadette seguiu o caminho contrário que eu falei para vocês. Ela perdeu peso e ganhou vitalidade. Sua autoestima melhorou, sua saúde melhorou, seus remédios diminuíram. A única dificuldade, na verdade, a dificuldade de locomover, que ela tinha dificuldade de locomoção, ela não conseguia pegar alguma coisa no chão às vezes, melhorou. Eu posso dizer que a única coisa ruim que aconteceu para ela nesse período vai ser que ela vai ter que arrumar roupa nova, que ela vai ter que ajustar tudo, porque quando perde 8 quilos as medidas diminuem, a roupa vai ficar folgada. Então a única dificuldade que ela teve foi essa. Então vocês podem ver que, professor, mas é possível eu melhorar nessa quarentena, eu não sei se é. Acabei de mostrar que é possível. E gente, algumas pessoas, você que está aqui me olhando deve imaginar, professor, é impossível eu conseguir fazer isso. Emagrecer nesse período? Não. Nem antes da pandemia eu conseguia. Imagina agora. E na verdade, tudo depende. Se você vai arrumar um jeito de se adaptar e fazer o melhor que você pode fazer agora, nas condições que você está, ou se você vai continuar achando que é impossível, reclamando de tudo e vai ficar parada. Eu não consigo, não vou nem tentar. E pronto, aí você fica parada. Aí você continua comendo descontroladamente, passando grande parte do dia sentada ou deitada com comportamento sedentário e reclamando da vida. Aí de fato, gente, não muda. Porque sempre tem solução, mas você precisa agir. Se você não agir, você pode ter certeza que nada vai mudar. Você só vai continuar reclamando, você vai adoecer porque está se estressando com isso, só fica reclamando, você está sedentário, você fica se alimentando mal e aí nada muda. Vamos agir? Vamos fazer algo diferente? Vamos sair um pouquinho da zona de conforto? Então, agir é muito importante, tá bom? Mas não me venha com receita mágica, gente. Não me venha, professor, então agora eu fiquei animada, você falou, eu fiquei animada, agora eu vou agir. Vou comprar um shake. Não. Pelo amor de Deus, não adianta agir de qualquer forma. Você tem que agir de uma maneira certa. Não me venha com chá, não me venha com shake, não me venha ficar sem comer e fazer. Professor, pronto, vou fazer caminhada. Caminhada é a solução. Não, também não é assim não. Vamos com calma. O caminho não é esse. Você precisa começar exercícios que você consiga fazer da maneira certa, mudar pequenos hábitos alimentares, começar tirando coisas que você sabe que faz mal, começa deixando de comer industrializados. É um bom primeiro passo. Você deixando de consumir algumas coisas que você sabe que faz mal. E se você estiver muito animado, se você tiver com disposição, você pode procurar uma nutricionista, que é alguém que vai melhorar a sua alimentação, que vai te dar o passo a passo. E você pode procurar um professor, que vai te dar o passo a passo também do que você deve fazer. Professor que entende, que sabe o que está falando. E qual o jeito certo de fazer tudo isso? Então muitas pessoas acham que deve fazer apenas exercícios aeróbicos, quando na verdade deve fazer inicialmente treino de força. Sabia? É um grande mito isso assim. Quero emagrecer, vou fazer exercício aeróbio. E aí, será que adianta? Será que só o exercício aeróbio e fechar a boca, igual algumas pessoas já perguntam, professor, para emagrecer faz aeróbio e fecha a boca. Eu falei, não, pelo contrário. Tu tem que comer, tu precisa de comida para o teu metabolismo funcionar. Tu precisa de força para o teu metabolismo funcionar melhor ainda. Então vamos lá, primeiro ponto.
Você precisa ter músculos fortes. Apenas isso já vai te ajudar a gastar mais energia, vai colocar seu metabolismo para funcionar mais rápido, mais acelerado. E isso vai te ajudar no processo de emagrecimento. Segundo passo, o treino de força ele vai fazer com que seu corpo ele vai consumir mais energia depois do treino. Então o processo ele não acontece durante o treino, o processo de emagrecimento, mas ele acontece depois. Tinha um grande mito que o pessoal falava: eu vou fazer exercício aeróbio, que enquanto eu faço exercício aeróbio, meu corpo vai queimando gordura, aí ele vai queimando gordura na caminhada, e aí quando eu queimo gordura na caminhada, isso é muito bom para o emagrecimento. Isso é algo, gente, muito antigo, isso é um mito. Se achava isso lá nos anos 90, no início dos anos 2000, hoje em dia a gente sabe que não é por aí. Então a caminhada não é o melhor exercício para o emagrecimento, o treino de força é. Terceiro ponto, se você não tiver músculos fortes e exagerar no aeróbio, vou fazer caminhada todo dia, caminhada, eu vou começar a correr, agora é caminhada e corrida, vou fazer caminhada e corrida, e você não tiver músculos fortes, suas articulações não irão aguentar. E você vai começar a reclamar das dores que irão surgir e vai parar de fazer caminhada e corrida, porque seus músculos não estão fortes e não aguentam tudo isso. E aí, o que você vai fazer? Vai parar. E aí vai começar a engordar tudo de novo. Então, quarto passo. Quem faz apenas atividades aeróbicas para emagrecer acaba perdendo peso. Você perde gordura, perde massa muscular, você aumenta o risco de, dependendo da sua dieta, se fizer só isso, aumenta o risco de ter alguma coisa voltada para o sistema ósseo, você pode ter osteopenia, uma osteoporose. E quem faz aquelas restrições malucas de alimentação também podem passar por tudo isso. Então, gente, eu faço exercício aeróbico e emagreci, você perdeu peso. E junto com essa perda de peso, você pode ter perdido massa muscular e densidade mineral óssea. Uma aluna mesmo, que faz parte do programa de exercício, ela me contou um dia: professor, eu fiz uma dieta que minhas amigas estavam fazendo, fiquei vegetariana por um tempo e fiz apenas hidroginástica. Nossa, aí eu fiquei sem força, fiquei desanimada. Aí depois que eu parei, não sei se ela parou por conta... parou, não foi por conta da pandemia, tinha parado antes. E aí, meu corpo, assim, eu fiquei toda flácida, falta força, falta energia. Quem emagrece fazendo só aeróbio, perde peso, perde vitalidade e não tem a saúde que deveria ter. Todo mundo já deve ter visto alguém. Então agora que eu já falei tudo isso, que eu te dei pontos positivos que são importantes para você inserir no processo de emagrecimento, eu preciso te falar que você pode sim fazer o aeróbio, mas o principal é o treino de força, tá bom? Então, quais os exercícios mais importantes no treino de força? São exercícios que são voltados para grandes grupos musculares. Como assim? Exercícios que a gente chama de exercícios multiarticulares. São exercícios que trabalham várias articulações. Por exemplo, quando você senta e levanta. Quando você senta e levanta, você faz o agachamento. Qual articulação que está trabalhando? Trabalhando tornozelo, joelho, quadril, coluna tem que ficar estável, abdômen tem que fazer força para manter a postura. Então o agachamento você trabalha o corpo todo. Quando você faz uma flexão, que é aquela que você deita, você pode fazer na parede, faz na parede, empurra e volta. Está trabalhando o corpo todo. Quando você pega um elástico e faz aquele exercício de puxar, uma toalha e faz exercício de puxar, de fazer força para as costas, está trabalhando o corpo todo. Quando você faz uma caminhada em uma intensidade um pouquinho maior, você está trabalhando o corpo todo também. Então existem inúmeras formas de fazer isso. Mas é importante que você saiba que exercício de força e exercícios que envolvem grandes grupamentos musculares são mais eficientes para o emagrecimento. Por quê? Porque você gasta mais energia com esses exercícios. No seu descanso, os músculos que foram trabalhados vão consumir energia, vão consumir gordura para se recuperar. Então a fonte de energia depois do exercício de força é o quê? Gordura. Então, durante o treino, não é aí que aparece o resultado. O resultado, ele vai no pós-treino, que teu corpo começa a usar a fonte de energia, que é a gordura, para recuperar o seu corpo do esforço que você fez no treino de força. Então, tá bom, professor, ok, eu tenho que fazer treino de força. E atividade aeróbica, pode fazer? Também pode. E atividade aeróbica deve ser pensada de acordo com a sua realidade. Por exemplo, professor, eu moro num apartamento e não estou saindo na rua para nada por conta do coronavírus. Tem como fazer? Tem. Professor, eu faço caminhada. Tem como fazer? Tem. Professor, eu tenho dor no joelho. Eu posso fazer caminhada? O meu joelho dói quando eu faço caminhada. Eu posso fazer? Não, não pode. Quer ver? Tem uma aluna
porque ela entrou no programa, ela é da turma 3, e ela até me falou, meu joelho me incomoda muito, e a gente foi fazendo exercício para fortalecer todos os músculos que precisam ser fortalecidos para que a dor do joelho dela diminuísse. E a gente tem feito um trabalho e já diminuiu bastante. Mas quando ela sobe alguma ladeira, ela ainda sente incômodo. Aí ela falou, professor, eu quero emagrecer, eu vou no nutricionista. Aí ela foi no nutricionista e a nutricionista falou, você precisa fazer exercício aeróbio. Mas a única possibilidade dela fazer exercício aeróbio é fazendo caminhada. E ela veio me perguntar, professor, a nutricionista disse que eu preciso fazer exercício aeróbio. Qual a sua opinião? Eu falei, agora você não pode fazer exercício aeróbio, porque teu joelho está doendo. Se tu fizer exercício aeróbio, vai ficar caminhando, e seu joelho está doendo, logo tu vai parar de fazer tudo. Então, por que tu precisa fazer primeiro? Fortalecer toda a estrutura, que a gente está fazendo esse trabalho de fortalecimento, para que quando você não sinta mais dor no joelho, aí a gente vai inserir exercício aeróbio. O que eu recomendo? Comece com exercício de força, coloque isso em prática. Faça exercício que você vai deixar os seus músculos fortes. Seus músculos estão fortes, pronto, aí você pode conciliar um exercício aeróbio. Quando a gente vai falar de emagrecimento, a gente pode inserir os dois tipos de exercício, aeróbio e força. Dá bons resultados. Professor, não tenho tempo para fazer tudo isso. Qual o principal? Exercício de força. O exercício de força ele vai contribuir mais no emagrecimento do que o exercício aeróbio. Então, tá bom, professor, eu sou saudável, eu não tenho dor nenhuma e quero fazer exercício para emagrecer. O que é que eu posso fazer? Você pode fazer um circuito, por exemplo. O que é um circuito? Você pode fazer um exercício de força e uma caminhada. Ou então, como é que eu monto o treino das alunas que fazem parte do programa? Essas alunas estão dentro do programa e elas têm, as alunas da turma 3 estão no módulo 2. Como funciona o módulo 2? Tem exercício de força, que a maioria faz 3 vezes na semana, e 2 vezes elas estão fazendo exercício aeróbio dentro de casa. Então elas estão fazendo isso. E tem alunos, professor, mas eu não quero emagrecer, eu quero ganhar massa muscular. A mesma coisa. Qual a maior diferença entre emagrecer e ganhar massa muscular em relação aos exercícios? Pouca diferença. Quem quer emagrecer, a gente tem que ter um pouquinho mais de atividade aeróbica. Quem quer ganhar massa muscular, a gente já vai tirando, não precisa ter esse volume todo de atividade aeróbica. É mais importante o treino de força aeróbico, pode ser poucas vezes ali na semana. E é muito importante também essa questão da intensidade do exercício de acordo com o que você consegue. Então, a intensidade do exercício para emagrecimento ela tem que ser um pouquinho mais alta. Mas se você é sedentário, tu vai começar o exercício com intensidade mais alta? Óbvio que não. Tu tem que começar se adaptando com exercícios mais fáceis e de acordo com que a tua força for aumentando, de acordo com que o teu condicionamento físico for aumentando, aí sim, tu vai aumentando a intensidade do treino de acordo com o que você conseguir. Tem que ser algo assim, entende? Não é chegar lá, igual muitas vezes chega na academia. Vai lá, faz 30 minutos de esteira. Aí você volta aqui, aí você vai fazer esse, aí passa assim 15, 20 exercícios para a pessoa fazer. A pessoa olha assim e fala, meu Deus, não quero não, vou ter que ficar 2 horas na academia. Gente, é a coisa mais comum que acontece. Acontece muito. Então tu não precisa ficar 2 horas fazendo uma atividade para emagrecer, não. Tu precisa começar fazendo exercício e ir aumentando a intensidade dele. O tempo é relativo, depende. Tem alunos que treinam por pouquíssimo tempo, tem alunos que demandam um pouquinho mais. Agora, 1 hora treinando, será que precisa disso? Você pode reduzir esse tempo também. Entende? Então, professor, existe uma forma mágica pro emagrecimento? Não. Existe adaptação para você e é importante que você faça exercício de força, exercício aeróbico e melhore sua alimentação, tá bom? Então, hoje foi uma aula bem técnica mesmo. Eu mostrei alguns exercícios que vocês podem fazer, mas eu não vou mostrar nada aqui prático hoje, foi mais técnica. E agora eu vou olhar algumas perguntas para responder. Vou responder vocês. As pessoas perguntam, professor, é porque eu vi que tem que contar caloria para emagrecer. Gente, será que tem que contar caloria para emagrecer mesmo? Será que funciona assim? Acho que não, hein? Esse é um pensamento muito antigo, muito antigo. Então, assim, não precisa contar caloria para emagrecer. Porque eu vou fazer tal exercício que ele queima 200 calorias, aí agora eu faço tal. Não precisa disso. Tu precisa de exercício e de força. Professor, como é que funciona o processo de emagrecimento? Vamos lá. O processo de emagrecimento funciona da seguinte maneira. Tu vai fazer ali um exercício de força.
tu fez. Vou usar um exemplo de um treino do módulo 2 que tem no meu programa de exercício. A aluna foi lá, fez um agachamento, fez uma flexão, aí depois tem alguns exercícios que são mais fáceis, de postura e tudo, ela colocou em prática. Ela foi e gastou energia naquele momento. Ela terminou o treino, o corpo dela vai continuar gastando energia ainda. Acabou o treino, o corpo não para de gastar energia, ele vai continuar gastando energia. E aí o corpo ele precisa se recuperar daquele estímulo que o treino causou. E aí o corpo ele vai utilizar como substrato, como gasolina. O carro não usa gasolina, o nosso corpo usa macronutrientes para isso. Aí ele vai utilizar da gordura para ajudar na recuperação. O que vai acontecer? Aí acontece a oxidação, acontece a quebra da gordura e a oxidação. Então o corpo ele vai utilizando aquela gordura para se recuperar. E o corpo vai se recuperando e vai ajudando no processo de emagrecimento. Olha que interessante isso. O treino de força ele causa isso nas pessoas. Professor, qualquer treino de força causa isso? Aí tem um detalhe. Quanto mais ajustado o treino for, quanto mais intensidade ele tiver, de acordo com o que você conseguir, mais resultados ele vai te trazer em relação ao emagrecimento. Tenho muitos problemas de saúde, já operei os 2 joelhos, já operei coluna, tenho 6 pinos na lombar e muitas varizes na perna e estou muito pesado e não é todos os exercícios que posso fazer. Com certeza, Cláudia, não são todos os exercícios que pode fazer. Tem muitas limitações por conta dessas cirurgias que tu já fez. Se tu tiver com sobrepeso, tiver com dor nessas articulações, tiver com muita dor, o mais conveniente nesse momento é tu fazer fisioterapia para tu conseguir fazer movimentos mínimos dentro de casa. Quando tu estiver fazendo esses movimentos mínimos, não tiver com restrição de movimento, e aí tu começa o treino de força. E aí é fundamental, tá bom? Então, exemplo, tu tem que evitar exercícios que tenham um alto impacto, porque tu precisa fortalecer seus músculos, trabalhar a estabilização da coluna. Todo exercício que tu for fazer, 6 pinos na lombar. Tu tem uma artrodese. Então, se tu tem 6 pinos na lombar, tu tem uma artrodese. O que é uma artrodese, gente? A artrodese é uma cirurgia que faz para estabilizar a coluna. Você tem parafusos que seguram a coluna e a pessoa não consegue girar. Por exemplo, alguns movimentos de rotação não faz, porque a coluna está com pinos para estabilizar. Tem pino aqui, tem pino aqui. Eu já atendi uma aluna que fez a cirurgia de artrodese e é algo complicado, é algo complexo. Então, tu precisa fazer exercícios primeiro para tirar esse nível de dor que tu deve ter com todas essas cirurgias. Depois, quando passar esse nível de dor, tu começa a fazer exercícios de força. E esse é o caminho. E no teu caso também é muito importante uma reeducação alimentar. Isso é fundamental. Perder peso é fácil, difícil é permanecer, com certeza. Por isso que você não pode fazer... Gente, por que tu não pode fazer algo assim drástico que tu só vai conseguir fazer por um mês? Porque naquele mês tu perde peso. Depois, tu ganha tudo de novo. Então é muito importante que o que você for fazer, tu consiga levar para o resto da tua vida. Porque é assim que você consegue permanecer com o peso perdido. Um exemplo, perdi 20 quilos. Um exemplo, vou usar o exemplo da Bernadette. A Bernadette, ela conseguiu mudar aqui, ó. A partir do momento que você consegue entender que você tem que mudar seu pensamento, tirar algumas crenças que você tem e começar a se alimentar de uma forma melhor, começar a fazer exercício, começar a ter um estilo de vida mais saudável, você consegue permanecer assim pro resto da vida. Agora, se você faz algo rápido, do dia pra noite, e você não muda aqui, tu volta a ganhar todo esse peso e fica naquela do efeito sanfona. A Dena perguntou o que você acha de dieta cetogênica. Então, vamos a alguns pontos. Eu não sou nutricionista, eu não posso falar muito a fundo sobre isso. Mas, gente, não existe uma fórmula mágica de dieta para quem segue tudo. Eu sigo tal dieta. Você já viu, professor? Tal dieta. Não existe uma fórmula mágica de dieta. Os nutricionistas falam, eu acompanho muitos nutricionistas, já estudei sobre isso, mas eu não posso prescrever dieta porque não é minha área. Mas a dieta tem que se adaptar à tua rotina e quando você se adapta a essa dieta, se ela te faz bem, você consegue manter isso a curto, médio e longo prazo, perfeito. Mas não existe fórmula mágica, não existe fórmula mágica, existe uma adaptação para a tua vida. Nessa pandemia engordei muito, comecei por conta própria a me alimentar mais saudável, tomo logo ao levantar suco verde, acrescentei mais legumes e vegetais e a barriga me incomoda muito. Começar com mudanças saudáveis é um ótimo primeiro passo, isso é fundamental. O próximo passo é o quê? Inserir exercício, tá bom? Gente, um mito muito comum, as pessoas ficam,
Suco verde é mágico. Não, o suco verde ele é ótimo, mas ele sozinho ele não muda tudo não, viu? Por que o suco verde é muito bom? Porque tem certas vitaminas que são encontradas em folhas verdes e às vezes você não gosta de consumir, de comer. Por exemplo, eu não gosto de couve. Então o que algumas pessoas fazem? Pega todas essas folhas verdes e colocam, batem com abacaxi, com gengibre, e isso faz bem. Isso faz bem, com certeza. Mas não adianta mudar só isso na sua rotina e achar que isso vai ser um milagre da tua vida, porque não vai. É bom inserir um suco verde? É bom com certeza. Mudar só ele na minha rotina vai adiantar e vai mudar completamente? Não vai, tá bom? Então inserir hábitos saudáveis é fundamental, mas inserir uma coisa separada achando que vai mudar tudo, não muda, mas é muito bom sim. Maria que tinha falado isso. Quem não pode fazer o esforço? Deixa eu ver. A Lu Lira tinha perguntado. Lu Lira BSB, deve ser de Brasília. Então, gente, para quem não pode fazer esforço, por que não pode fazer esforço? O que é esforço, na verdade? O que é um esforço alto? Todas as pessoas podem fazer algum tipo de esforço. O que tem que ponderar é a forma do esforço, tá bom? É o nível do esforço. Como assim? Tem pessoas que treinam num esforço extremamente alto, tem pessoas que têm esforço mais baixo. Mas a maioria das pessoas podem sim fazer um determinado nível de esforço, seja ele mais baixo, seja ele mais alto. Se tu tem alguma doença, se tu tem medo, se tu não conhece o exercício, tu saiba que sim, tu pode fazer exercício, tu com certeza pode se esforçar, mas tu não deve poder se esforçar em um nível mais alto. Então tu pode sim fazer exercício. Isso aí de não poder se esforçar é um mito muito comum, as pessoas às vezes têm medo, tá bom? Então, pessoal, eu quero agradecer pela presença de vocês aqui nessa live de hoje. Bom fim de semana para vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau!